irmã Mônica. Nós queremos, então, retornar para o segundo momento da nossa aula hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, aula de Hermenêutica 1, princípio de interpretação do Antigo Testamento. Vamos, então, voltar. 21. Ok? Muito bem. Olha só, eu vou aplicar um exercício. Eu vou aplicar um exercício agora e eu vou dividir a sala em 3 grupos. Aqui tem um bom número de pessoas, né? E eu vou dividir a sala em 3 grupos, que pode fazer um círculo, pode ficar mais separadinhos. E aí vai dar para vocês trabalharem nesse exercício que eu imprimi. Quem não pegou ainda, por favor, pegue. Estão aqui cerca de 5 perguntas. Quem está em casa, pode fazer em casa e me manda as respostas pelo zap pessoal. Certo? Fabiano e irmã Mônica, entenderam? Ok. Olha só. Deixe-me falar alguma coisa bem rápido sobre o assunto da próxima aula. Espera aí, só um momento. Deixa eu falar aqui. O assunto da próxima aula. Bora, povo, calma. Ó, deixa eu colocar aqui na tela o assunto da próxima aula. Certo? Olha, vocês vão receber, aliás, da turma de vocês, o texto do Mauro Meister, certo? Sobre a lei e graça. É um texto excelente sobre a lei. É uma leitura obrigatória. Só lê o texto. Você lê o texto, aí declara para mim no privado. Li o texto. Só isso. Só lê. Como você é crente, eu vou acreditar na sua palavra. Ok. Acalmem-se. Muito bem, olha só. Nós temos em vista que iremos estudar esse assunto aqui, ó. Esse assunto sobre os profetas e as profecias. São chamados livros proféticos. Certo? Nós vamos estudar sobre esses livros. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias, certo? Abacuque, certo? Não. Nós vamos estudar a partir da próxima aula. São livros proféticos. Nós dividimos esses livros em profetas maiores e profetas menores, de acordo com o tamanho da estatura do profeta, certo? De acordo com o quê? Com o tamanho do livro. Um livro como Isaías, que tem 66 capítulos, ele nos aponta que é um livro que tem muitas profecias. Um livro como Abacuque é um livro que tem pouca profecia, certo? Malaquias, Obadias, Amós, são livros pequenos. E aí, você também deve ter em mente, quando for ler um desses livros, que assim, ó, por exemplo, o livro como Isaías, 66 capítulos, tem muitas profecias. Gente, um livro desse, a gente vai dizer que ele tem uma coletânea de profecias. Muitas profecias. Isso quer dizer que cada profecia, normalmente, tem um contexto histórico. Ou seja, ela foi dada num determinado momento.
ela pode e normalmente está, cada profecia, atrelada a uma determinada circunstância. Então, quando eu leio uma profecia, eu tenho que saber. Ela foi dada por quê? Ah, porque estava acontecendo isso, isso, isso e isso. Outra pergunta. Para quem essa profecia foi dada? Para fulaninho, assim, 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 assim. Ela está, vou repetir, dentro de um contexto histórico. Cada profecia, ela tem uma história, há uma historicidade em cada profecia. Quando você lê uma profecia simplesmente por ler, e você pode interpretá-la da forma mais errônea possível, porque você tira ela do contexto, entende ela da sua maneira e vai aplicar ela à sua maneira. Não, gente. A profecia está dentro de um contexto histórico, uma situação. Pode ser uma situação, e normalmente é, da vida do profeta, da época do profeta. 2, pode estar ligada aquela profecia a um momento muito próximo, posterior ao profeta, como raramente está muito distante do profeta. Raramente, raramente os livros proféticos do Antigo Testamento vão ter profecias de natureza escatológica. O que é natureza escatológica? Que se refere, que diz alguma coisa com respeito ao final dos tempos. Muita gente vê uma profecia no Antigo Testamento como uma fonte de adivinhação. Misericórdia, ninguém é feiticeiro, não, gente. Oxente, de jeito nenhum. A maioria das profecias são dadas num contexto, numa realidade histórica. Está ligada à história de algum evento da vida de alguma pessoa. Não se engane sobre isso. Eu vou lhe provar isso. Então, assim, você tem que conhecer a história da profecia. Mesmo no livro de Isaías, há profecias diferentes. Por exemplo, o livro de Isaías é um dos livros que mais tem profecias a respeito do destino das nações. Sobre a Síria, sobre o Egito, sobre a Babilônia. Ele vai falando sobre muitas nações diferentes, e para cada uma ele tem uma profecia. Normalmente, as nações da época do profeta. Normalmente, sobre a realidade da vida, da história, da nação da época do profeta. Isaías, voltando a falar, ele tem alguns capítulos que são chamados capítulos messiânicos, não tem? Foi o profeta que mais falou sobre a pessoa de Jesus. Ele chama Jesus de o servo, sofredor. Interessante. E algumas profecias que ele tem sobre Jesus em forma de cânticos. Certo? Então é muito lindo o livro. Você tem, por exemplo, um livro muito interessante que é Abacuque. Abacuque, quando a gente lê Abacuque, você lê o livro profético de Abacuque. Abacuque não é um livro que você olha para frente. Abacuque é um livro que você olha olhando para trás. Abacuque não é um livro profético do futuro. Abacuque é um livro profético para nós, que a gente tem que olhar para o passado. Por quê? Porque a profecia dele já se cumpriu. Entende? O que ele profetizou ocorreu logo depois do tempo dele. Mas imediatamente depois do tempo dele. O que ele profetiza? O que ele profetiza?
Aí vem a história da invasão da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. Olha que lindo. Momentos antes de acontecer a invasão. Aí você, logo depois de Abacuque, tem Jeremias. Jeremias, ele já está assim. Abacuque está entrando dentro de Jerusalém. Aliás, Nabucodonosor está entrando dentro de Jerusalém. Aí, Nabucodonosor entrando dentro de Jerusalém, e o profeta Jeremias vendo e profetizando, dizendo para o povo, olha, entreguem-se, rendam-se. Nabucodonosor já começou a entrar na cidade. Ele foi considerado traidor. Sabe como é que termina o livro de Jeremias? Jeremias, ele é sequestrado por um grupo de judeus. E como vocês dizem na Paraíba, a fina força, por livre e espontânea pressão, ele é levado fugitivo para o Egito. E é interessante, a gente chama Jeremias do profeta chorão, né? Mas ele passa por um esgotamento emocional, psicológico, ele fica em frangalhos. Ele não tem resistência quando ele termina o livro dele. E aí um grupo de judeus pega ele e foge com ele para o Egito. Pronto, estou contando toda a história. Os profetas posteriores a Abacuque, aí Jeremias. Depois de Jeremias, subsequente, é Daniel e Ezequiel. Os dois são levados cativos. Nabucodonosor pega os dois e eles vão para dentro da Babilônia, com os outros cativos de Israel. Lá dentro da Babilônia, eles profetizam. Olha que coisa linda. Você está entendendo o contexto histórico? É esse o contexto que você tem que pegar. Você, quando olhar para o livro profético, você já sabe a história do livro todo. Aí sim, você lê o livro, a sua mente se abre na compreensão. Não é? Então, é muito interessante quando você lê o livro bíblico, principalmente o profético, observando essas características. O livro de Daniel tem raríssimas passagens bíblicas que são escatológicas, que fala sobre o futuro. Raríssimas. Conta nos dedos as passagens. Sim. Para nós, a visão que Isaías teve, a visão que Daniel teve da estátua é passada já, que já ocorreu. Entende o que ele está falando? E assim a gente vai lendo. Então, assim, você conhecer o livro, a vida do profeta, o que o profeta estava falando, o que estava acontecendo. E, por último, a gente passar para o exercício. A maioria absoluta do conteúdo das profecias é um apelo para que o povo de Israel volte a guardar a lei. Entenderam? É um apelo para que o povo de Israel volte a guardar a lei. Isso é um livro profético. Então, tire da sua cabecinha a ideia de que profecia é revelação de futuro. Raras vezes é verdade isso. Tá bom? Ok, vamos então para o nosso exercício. Eu quero dividir, então, a sala, pode-se dividir em 3 grupos, bem longe um do outro, para a gente fazer o exercício tranquilamente. Vamos lá? Me entrega só as respostas. Resposta número 1, número 2. Um do grupo prepara a resposta e me entrega. Põe o nome do grupo. Apenas, pode fazer, se dividam aí, por favor. Pessoal, vocês que estão em casa, eu vou encerrar a gravação da nossa aula, vocês fazem o exercício e o enviam para mim, tá bom? Próxima semana, não temos aula. Um abraço, paz.